Gravando. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Beatriz e, junto com o Caio e a Jéssica, nós vamos apresentar mais uma aula do projeto de extensão PIBEL, de drogas, informar e prevenir. É um projeto de extensão da UESP, feito por acadêmicos de medicina, junto com a orientação da professora Luciana Tosteco. Hoje nós vamos falar de atenção realizada aos adolescentes com os transtornos relacionados às drogas, explicando um pouco mais de como, onde vocês podem buscar ajuda, como é feito o tratamento e também onde é feito esse tratamento. Então pode passar, por favor, Caio. Primeiramente, a gente precisa entender onde é que a gente pode buscar ajuda para quando a gente está com algum problema com relação ao uso de drogas ou até mesmo álcool. Pode passar. Como vocês já devem ter escutado em outras reuniões, a gente tem alguns locais específicos da rede de saúde que a gente pode ter esse primeiro contato ou até mesmo fazer um acompanhamento. Que eu vou citar aqui para vocês e a gente vai especificando de pouquinho a pouquinho. A gente tem as UBS, o pronto-socorro, as unidades de acolhimento, no caso para criança e adolescente, infanto-juvenil, e também nessa questão dos transtornos relacionados às drogas e ao álcool, a gente tem o CAPS infantil e também o CAPS AD, que é o CAPS álcool e drogas. Pode passar. Com relação à unidade básica de saúde, ela é conhecida como a entrada prioritária do nosso SUS, né? É o local onde você pode procurar ajuda e ser acolhido em qualquer questão de saúde geral e também a saúde mental. Que, por exemplo, você pode muito bem chegar e relatar que está começando a usar droga e não está conseguindo fazer um controle disso, que está se sentindo mal. A gente percebe que muitas vezes os adolescentes têm dificuldade de chegar e falar isso. E o que acontece é que a família acaba procurando esses profissionais de saúde e levando o filho, o sobrinho e o neto. Mas é importante deixar claro que ele é um ambiente seguro. Os profissionais de saúde estarão lá para lhe acolher e lhe ajudar nesse problema. Pode passar. Outro local que você pode buscar ajuda também, mas também em outro contexto, são, por exemplo, os pronto-socorros, que são as unidades de urgência e emergência. A gente tem, por exemplo, coloquei aqui a UPA, né? Os hospitais, como, por exemplo, do Monte Castelo, que tem um acesso aberto 24 horas. Você pode ligar tanto para o SAMU, que é o 192, ou ir diretamente para esse local. Quando é que a gente pode procurar esse local? Quando é que eu vou procurar um pronto-socorro e não vou procurar, por exemplo, um UBS? Em uma situação de emergência, como, por exemplo, você está ali com seus amigos e acabou que vocês começaram a fazer uso de alguma droga. E uma pessoa, ou você mesmo, começou a usar droga de uma forma tão excessiva que acabou gerando um caso de overdose. O local ideal para procurar esse atendimento é justamente um pronto-socorro, que eles vão poder te oferecer o maior suporte, tá certo? Pode passar. Outros locais que a gente precisa conhecer, acho que vocês já devem ter escutado em outras reuniões, são os centros de atenção psicossocial, que são uma parte da rede de atenção psicossocial, né, da RAPS, que são locais estratégicos para acolher pessoas com transtornos mentais graves e também persistentes. Muitas vezes o que acontece é que quando você procurar o atendimento na UBS, eles podem te encaminhar para o CAPS. Ou você também pode ir diretamente para o CAPS, porque é uma porta aberta também. Eles podem ter tanto o CAPS infantil, que eu coloquei aqui, onde é que fica o de Teresina, que é a namorada do Sol. Eles vão atender esses pacientes até os 18 anos, né? E vão estar fazendo esse acompanhamento que o Caio vai explicar um pouco melhor como é que vai ser feito. Pode passar. Além do CAPS infantil, a gente também tem o CAPS de álcool e drogas. Como a gente já explicou, são centros estratégicos para pessoas com transtornos mentais persistentes. O que acontece é que, no caso dos álcools e drogas, na população infanto-juvenil, a gente precisa fazer uma ajuda do CAPS-I e também do CAPS-AD. Então, sempre existe uma parceria. Então, você pode procurar os dois.
para ajuda. Eles vão poder te indicar, no seu melhor caso, onde é que você pode fazer o seu tratamento e acompanhamento. Eu deixei aí o telefone para contato e também o local onde fica aqui em Teresina. Pode passar. E outro bem interessante para a gente conhecer são as unidades de acolhimento infanto-juvenil. Aqui em Teresina a gente tem uma, que é muitas vezes conhecida como UAI, né? UAI, que é uma instituição voltada para fornecer apoio para essas pessoas que estejam em condição de vulnerabilidade social, que não está se dando bem com a família, acabou saindo de casa por algum conflito, e também está relacionado ao consumo de álcool e outras drogas, né? Então, ele vai disponibilizar um acompanhamento para terapia e também proteção, podendo o adolescente ou a criança ficar até 6 meses nessas unidades. Então, essa unidade, ela geralmente não é o local que você vai diretamente nela. Quando você for na UBS ou nos CAPs, eles vão te aconselhar e te encaminhar para lá. Mas é importante saber que a gente também tem esse serviço na nossa sociedade, no nosso SUS. Eu vou passar agora a palavra para o Caio, que ele vai detalhar um pouco melhor como é feito, onde é feito esses tratamentos, tá bom? Bem, boa noite, gente. Eu vou trazer aqui para a discussão onde o tratamento é realizado. Primeiramente, indo direto ao ponto, o tratamento em relação aos adolescentes com transtornos mentais relacionados a drogas, ele precisa estar presente em todos os lugares. Como assim em todos os lugares? Ele precisa estar presente tanto nos centros de saúde, que são os CAPs, os prontos-socorros, as UBSs, as unidades de acolhimento infanto-juvenil, mas também esse tratamento ele precisa estar presente na escola e na sociedade como um todo. Em relação à escola, é necessário que esse adolescente, que esse jovem tenha acesso à educação, tenha acesso também ao acompanhamento psicopedagógico. Já em relação à sociedade, é necessário que seja assegurado a essa pessoa o acesso ao lazer, acesso à segurança, acesso à qualidade de vida e acesso ao trabalho e renda. Em relação ao tratamento nos centros de saúde, que é o tratamento que a gente mais conhece, a gente pode dividir esse tratamento, a gente pode encontrar esse tratamento tanto nos prontos-socorros, quanto na UBS, quanto no CAPS, quanto nas unidades de acolhimento. No pronto-socorro, como a Bia já falou, seria aquele tratamento em caráter de urgência e emergência, uma overdose, como a Bia já exemplificou para a gente. Já em relação ao UBS, você encontra o atendimento clínico voltado à saúde integral do adolescente, pois é muito comum, juntamente com esse problema do uso, do problema relacionado à droga em si, tem-se também outros problemas de saúde correlacionados. E na UBS é o local onde você pode encontrar esse tratamento. Em relação ao CAPS, seria um tratamento, um atendimento clínico e uma inserção social também, como a Jéssica vai falar um pouco mais com mais detalhe um pouco mais para frente. E em relação às unidades de acolhimento, seria um atendimento de caráter residencial, um acolhimento residencial de caráter transitório. Mas como eu disse para vocês, o tratamento, eu digo aqui tratamento no sentido da palavra, no sentido amplo da palavra, o tratamento não pode se restringir aos centros de saúde. O tratamento ele não fica só na UBS, só no CAP, só no pronto-socorro, ou só nas unidades de acolhimento. Esse tratamento ele deve abarcar tanto a vida do indivíduo na sociedade quanto na escola. Em relação a esse tratamento na sociedade, a gente tem aqui um programa do governo federal chamado Economia Solidária. O que seria a economia solidária?
é uma política do governo federal para a inclusão social e geração de trabalho e renda. O governo incentiva financeiramente iniciativas de trabalho por parte dos usuários do sistema e também de seus familiares. Ele fornece cursos profissionalizantes que visam aprimorar tais iniciativas e incentiva financeiramente com valores que variam de 15 a 50 mil. E essa economia solidária faz parte das políticas de saúde mental desde 2004. Resumidamente, a economia solidária é um programa do governo federal que incentiva iniciativas empreendedoras de trabalho por parte dos usuários do sistema, dos próprios adolescentes com problemas relacionados a drogas e também dos seus familiares, tendo em vista que, para uma boa inserção desse indivíduo na sociedade, ele precisa ter acesso ao trabalho, ele precisa ter acesso à renda, que são condições essenciais para uma vida digna e inclusa no meio social, certo? A gente tem ainda, em relação a esse tratamento fora dos ambientes hospitalares, a gente tem o consultório de rua. O que seria o consultório de rua? O consultório de rua ele é um serviço itinerante com profissionais de saúde que realizam atendimento básico às pessoas em situação de rua, incluindo crianças e adolescentes com problemas relacionados à droga. Eles também fazem identificação de risco e avaliação das condições clínicas das pessoas e encaminham essas pessoas para outras unidades de saúde, dependendo da necessidade do perfil daquele usuário. Então, o consultório na rua pode fazer esse atendimento ao adolescente usuário de drogas e, dependendo do perfil, das necessidades desse adolescente, o consultório de rua vai encaminhar esse adolescente para uma unidade básica de saúde, para uma enfermaria especializada de álcool e drogas, para um CAPS ou para uma unidade de acolhimento terapêutico, certo? Já em relação ao tratamento no sentido escolar, no âmbito escolar, ele precisa estar integrado nesse âmbito escolar, pois o âmbito escolar, a escola, comprovadamente, é uma protetora, é um aspecto protetor em relação aos transtornos relacionados à droga. O sistema de educação, ele integra as políticas de saúde voltadas ao tratamento de adolescentes com transtornos relacionados a drogas, pois, juntamente com o acesso ao trabalho e à renda, como eu já falei, a escola permite a construção de novos projetos de vida para esses adolescentes. Pois quando a gente fala de transtornos mentais relacionados ao uso de drogas, o simples ir num estabelecimento de saúde como CAPS, como uma UBS, não é o suficiente, pois o tratamento precisa estar presente em todos os âmbitos da vida desse adolescente, na escola, no trabalho e também nas UBSs e CAPs. Oi, pessoal, eu vou falar um pouco sobre como é o tratamento. Meu nome é Jéssica. Pode passar, Caio. Então, existem diversas modalidades de tratamento para crianças e adolescentes, e a escolha do tratamento ele vai depender de questões como situações de risco, tipo de droga utilizada, do suporte familiar que esse adolescente, essa criança tem, o suporte social, como o Caio falou que é muito importante, prejuízo no funcionamento global da vida dessa criança. Então, cada caso vai ser individualmente avaliado. Eu vou tentar fazer um resuminho de como ele é feito para vocês conseguirem entender, mas cada caso vai ser avaliado de forma individual nas unidades de saúde. Pode passar, por favor. Como cada indivíduo vai ter essas demandas específicas, a equipe de saúde ela vai elaborar o que a gente chama de projeto terapêutico singular, que ele vai ser realizado com base na avaliação de cada criança, de cada adolescente. Então, o que seria esse projeto terapêutico singular?
cada criança vai ter esse projeto e vai ser como vai ser feito esse tratamento. E ele tem o objetivo de traçar uma... Gravando. Então, ele vai ser realizado com base na avaliação das necessidades de cada criança, de cada adolescente. E ele vai ter o objetivo de traçar uma estratégia de intervenção para aquele caso específico. Então, cada projeto terapêutico singular vai ter uma cara, vai ter um jeito. Então, ele vai contar com a equipe, com as outras unidades de saúde, não apenas o CAPS, que é o que a gente mais conhece, com a própria família, com a escola, com toda a sociedade que está ao redor dessa criança e desse adolescente. Pode passar, Caio. Então, vão ser disponibilizados atendimentos com a equipe multiprofissional. Então, são vários tipos de profissionais que vão atender essa demanda. Então, assim, a gente vai ter consulta com psiquiatras, consulta com psicólogos, inclusive para os familiares, é muito importante que os familiares também tenham esse tipo de atendimento, consulta de enfermagem, grupos de apoio e oficinas terapêuticas individuais. Aqui na imagem de cima, a gente tem um exemplo de oficinas terapêuticas de artes, com pintura, artesanato, e na imagem de baixo, a gente tem um exemplo de uma oficina de música. Outros profissionais podem fazer parte da equipe e auxiliar no tratamento, como os assistentes sociais, nutricionistas e farmacêuticos também, para orientar na utilização de alguns medicamentos que vão ser usados no tratamento. Pode passar, Caio. Então, muitas vezes é necessário que a gente faça esse tratamento medicamentoso. Então, ele vai ter o objetivo de aliviar os sintomas. Então, alguns exemplos de sintomas que podem ser sentidos: insônia, ansiedade, uma irritabilidade, depressão e até psicose causados pelo uso abusivo de substâncias. Pode passar. Para insônia e ansiedade, a gente utiliza o que a gente chama de ansiolíticos, que pode ser o diazepam, o lorazepam. E para as psicoses, a gente usa carbamazepina, fenobarbital, haloperidol e quetiapina. Para a depressão, a gente usa alguns antidepressivos que a gente chama de inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que também trata a ansiedade. Então, assim, a gente faz todo um tratamento com vários profissionais, médicos, que vão prescrever alguns medicamentos para aliviar esses sintomas, que são muito sofridos às vezes, e o tratamento psicológico, nutricional, tudo da vida dessa criança tem que ser abordado para o tratamento ser o melhor possível para ela. Pode passar, Caio. Essas são as nossas referências. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, comigo, com o Caio, com a Bia, que a gente vai responder toda demanda que tiver. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção. Como a Jéssica disse, qualquer dúvida é só entrar em contato.